Olá, boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde, você aí de casa que continua aqui com a gente. São 16h07 nesse momento, horário de Brasília. Obrigada, Débora, pela sua presença aqui hoje. Pessoal, hoje a Débora vai falar com a gente. Peraí, que saiu aqui da minha tela. Aqui. Como levar a educação 4.0 para a sua próxima aula? Dando uma continuidade, com certeza, bem interessante aqui para a aula do professor Orley Wilson, Orley, como o pessoal chamou aqui. Acho que a Débora vai trazer um ponto bem bacana aqui para vocês. Obrigada, viu, Débora? Acho que só vou te pedir para desmutar seu microfone, que ele tá mutadinho aqui. Isso. Perfeito. E agora é com você. Obrigada, Isabela. Bom, pessoal, super boa tarde. Prazer enorme estar aqui na campus. Eu que já acho que frequento a campus há alguns anos, mas esse ano realmente é um ano especial, né? Um ano muito diferenciado de tudo que nós já vivenciamos por conta da pandemia, por conta de muitos professores precisarem se reinventar. Nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Vamos falar de educação 4.0, como levar isso para a sua próxima sala de aula. Então, antes da gente começar, eu queria me apresentar, falar um pouquinho, né? Quem é essa moça que está aqui conversando um pouco com vocês hoje. Então, eu sou professora da rede pública há 15 anos, desenvolvi diversos temas relacionados à tecnologia. O último mais recente é sobre robótica com sucata, né? Esse trabalho que nasceu na escola pública, ele gerou todo um reconhecimento internacional. Ano passado, então, ele foi reconhecido pelo Global Teacher Prize, que é considerado o Nobel da Educação, como um dos 10 melhores trabalhos do mundo. Então, é uma alegria, assim, a gente poder levar um trabalho nosso, um trabalho brasileiro, para o topo mais alto do mundo. E com ele, então, ele já ganhou alguns prêmios por aqui, né? Então, acho que é importante contextualizar para vocês. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Eu tive somente um pequeno probleminha técnico, viu, Isabela? Como acontece mesmo, não tem jeito. Às vezes a gente passa por isso. Então, eu tive um probleminha aqui no meu computador, então estou com uma certa dificuldade de poder colocar o arquivo por aqui. Mas eu já estou arrumando isso para que a gente possa começar a nossa conversa. Imagina. E aí, então, quanto eu vou... isso acontece, né? Probleminhas técnicos, assim. Acontece, normal, tranquila. Enquanto, então, estou compartilhando aqui minha tela para vocês, né? Enquanto ele finaliza aqui para a gente poder começar, eu queria, então, propor, assim, uma reflexão, né? O que é essa tal educação 4.0 que a gente tanto fala, que a gente tanto idealiza, e como é possível levá-la para a sala de aula? Então, eu queria que vocês já começassem a refletir um pouco sobre isso e também, então, trouxessem esses pontos. Bom, agora sim, está tudo certinho aqui para eu compartilhar minha tela com vocês. E eu já vou colocar aqui, então. Eu acho que hoje, Isabela, ele realmente não quer. Ele está me deixando triste aqui. Vamos ver se agora vai. Prontinho. Oba, foi aqui. Então, só para a gente poder, então, ter um pouco dessa nossa conversa, vão colocando a opinião um pouquinho de vocês, né? O que seria essa educação 4.0? Enquanto vocês vão contextualizando daí, eu vou falando aqui daqui um pouquinho, porque a gente vive um mundo muito diferenciado, né? O mundo que a gente conhecia antes da pandemia, ele já tinha muito de tecnologia no nosso dia a dia, né? O IoT, que é a internet das coisas, a inteligência artificial, as próprias indústrias muito automatizadas, e a gente sempre ficava com aquela sensação em educação, né? Como a educação pode acompanhar todo um pouco dessa revolução. E aí, então, eu trouxe aqui um pouquinho para a gente poder conversar também essas 4 revoluções industriais, né, que nós passamos e que tem muito a ver aí com essa educação 4.0. Então, inicialmente lá com a primeira revolução, né, a gente tinha uma mecanização dos processos,
então, de energia, hidráulico, muito forte. Depois nós tivemos, então, a segunda revolução, que é a produção de massa, né? Principalmente pela aplicação da energia elétrica. A terceira revolução, então, veio a questão da automação. E a quarta revolução industrial, que é a que nós estamos vivenciando um pouco hoje, ela está muito ligada, então, a todas essas fusões dessas tecnologias, né? Que está combinada a esfera física, digital, biológica. Então, se hoje a gente parar para pensar no mercado de trabalho e a gente olhar para as indústrias, elas estão realmente muito automatizadas, né? A gente está vivenciando um cenário totalmente diferente daquele que nós conhecíamos há anos atrás. A indústria ela não para de se reinventar. E aí vem aquele sentimento, né? E a educação? Como a gente faz, então, com a educação? Como a gente traça caminhos para a educação? E aí, um pouco disso, né? Eu trago essa reflexão para vocês. Eu gosto sempre dessa carinha do macaquinho. Eu adoro, na verdade, trazer essa figura, porque como estamos ensinando, né? Quando a gente olha para os nossos estudantes, eles clamam pela tecnologia. É claro que a gente está vivenciando um cenário muito diferente, né, do cenário que nós conhecíamos, mas que também a tecnologia ela está sendo uma grande propulsora de aprendizagem nesse momento. Eu não tenho dúvida que nada substitui o cenário atual, o mundo real, com o professor ali lidando no dia a dia, tendo calor, o contato físico com os nossos estudantes, mas é fato também que a gente já vinha num mundo totalmente que as tecnologias digitais estavam postas aí, os nossos alunos cada vez mais, então, vivenciando. E aí, então, eu sempre me pergunto um pouco, né? Como nós estamos ensinando? E a impressão que eu tenho ainda é que é um grande enigma para os nossos estudantes, eles sempre ficam nesse emaranhados de fios aí, tentando entender que, de fato, qual é o papel da escola dentro desse cenário. Então, é super importante que a gente comece, então, a decifrar um pouquinho disso, né? Começar a entender, então, qual o papel da educação 4.0 na sala de aula. E aí, então, eu me remeto que ainda as pessoas falam, puxa, mas a educação 4.0 está uma coisa muito distante, sabe? Eu sou professor de escola pública, enfim, não tem estrutura. E aí, hoje, eu também, claro, não posso deixar de passar aqui e contar um pouco da minha história para vocês, nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Mas é olhar realmente para aquilo que se tem e trazer isso como uma grande propulsora à aprendizagem, sabe? A gente tem que olhar para essa tecnologia, entender que a tecnologia ela não é um fim em si mesma, mas ela é um caminho de possibilidades, e é um pouco desse caminho de possibilidades que nós vamos conversar, então, como levar isso para a sala de aula de vocês. Nós já temos algumas colocações aqui, né? O William comentando, Débora, sucesso, obrigado, William. A Heloísa também falando, trabalho merecidamente reconhecido, obrigada, Heloísa. Eu acho que a alegria é poder levar o nosso trabalho realmente ao topo mais alto do mundo, e eu acho que, assim, ver os frutos desse trabalho hoje para a nossa sociedade é uma coisa incrível, é uma coisa encantadora. Eu não comentei no começo, mas esse trabalho hoje ele faz parte de uma política pública aqui do estado de São Paulo, e ele está impactando 2,5 milhões de estudantes. E eu não quero parar por aqui, eu quero que realmente os nossos estudantes tenham a oportunidade de levar esse trabalho para todas as salas de aulas brasileiras, pelo potencial que é trabalhar com robótica, com a programação. E o Diego fala assim, trabalho admirável, inspirador. Muito obrigada, Diego. Então, vamos seguindo por aqui, e a qualquer momento vocês podem ir compartilhando comigo também alguma dúvida. Mas vamos falar então um pouquinho desses caminhos aqui, então, voltando para a nossa conversa, né? Que caminhos são esses para a educação 4.0? E aí sempre me vem uma pergunta, né? A Cultura Maker, para mim, ela é uma grande propulsora realmente, de fato, a gente levar essa educação 4.0 para a sala de aula. E aí a gente pergunta, robótica é maker? Programação é maker? Pintura é maker? Eletrônica é maker? Impressora 3D é maker, marcenaria é maker, costura é maker. Então, quando a gente olha para a cultura maker, a gente enxerga um grande guarda-chuva, né, como potencial realmente para alavancar essa aprendizagem, ela merece ter esse destaque, merece estar na sala de aula, e eu digo mais, é a porta de entrada para a gente realmente começar a trazer essa educação 4.0 para dentro da sala de aula. É claro que, assim, ela exige outras coisas que, na medida do possível, precisam caminhar para essa evolução de aprendizagem, mas eu não tenho dúvidas que a porta de entrada para uma educação 4.0 hoje é realmente a gente trabalhar com o potencial que
a tecnologia nos oferece, que a cultura maker nos permite, é o aprendizado com as mãos. Eu adoro isso, eu adoro colocar a mão na massa, eu adoro contextualizar isso de fato. Então, nossa conversa também vai girar um pouquinho aqui em torno disso hoje. E aí, então, falando um pouquinho para vocês, né, esse movimento maker, ele propôs nos últimos anos um resgate da aprendizagem mão na massa, que é trazendo o conceito realmente de aprender a fazer, que tem por objetivo estimular a criação, a investigação, resoluções de problema dos estudantes, proporcionando a eles pensar fora da caixa, conectando ideias que pareciam ser realmente desconectadas, né? Eu acho que esse é um grande potencial que o movimento maker traz para dentro da sala de aula e que nós podemos, mesmo diante de um cenário de pandemia como esse, ofertar para os nossos estudantes. Nós temos que promover um aprendizado que seja rico em experimentação, que seja significativo para esses meninos e meninas. E aí, continuando então nossa conversa, o que é o ser maker, né? O que é esse mão na massa, né? É aquele que faz, né? Aquele que realmente tem uma atitude. E aí eu pergunto para vocês, mas que atitude é essa, né? O que eu preciso, então, para transformar a minha sala de aula, trazer os meus estudantes para essa educação 4.0, conectados a esse mundo real? Que atitude é essa? O que eu preciso fazer, né? E aí, vou falar para vocês que o primeiro passo que eu enxergo realmente para a gente promover uma mudança na nossa educação e na forma de conceber a nossa aprendizagem é realmente a gente se permitir. E para isso a gente tem que dar o primeiro passo. Então, essa atitude inicial é dar o primeiro passo. É poder olhar um problema, ter a capacidade de elaborar um projeto criativo para resolvê-lo. Explorando possibilidades, sendo curioso, resiliente, experimentador, que erra e aprende com seus erros. Então, um pouco dessa mensagem hoje que eu queria começar essa tarde, sexta-feira, para a gente se inspirar, é a gente poder se permitir aprender dentro do processo, é se permitir errar, é se permitir aprender, é se permitir que a gente não é mais transmissores de conhecimento, mas nós somos mediadores de conhecimento, e que a gente tem todo um caminho aí para a gente poder errar, para a gente poder vivenciar, para a gente experimentar. E aí, a atitude maker também é aquele que, através da curiosidade, vai buscar ajuda, ter uma outra atitude de abertura para a troca com outras pessoas. Então, a gente se permitir realmente tá aberto a esse novo, mas a gente precisa querer, né? Muitos professores falam, mas eu não sei o que é isso. Tudo bem, vai lá, vamos se colocar disposto, sabe? Se você levar algo para os estudantes produzirem, para os estudantes fazerem, eu tenho certeza que eles vão se envolver. E não precisa ser algo grandioso, pode ser algo realmente ali do entorno da comunidade, da sala de aula, que traz prazer para os estudantes. E a filosofia maker, ela está ancorada, então, em alguns pilares, né? Consertar, modificar, fabricar, fazer, construir. E em cima disso, ele vai gerar uma série de outros patamares para que a gente possa realmente trabalhar dentro da sala de aula, né? Um outro grande caminho como esse é realmente a gente ter a oportunidade de trabalhar o aprendizado em formato de experimentação, né? Em formato das metodologias ativas, que visa o quê? Tirar o aluno da passividade, trazê-lo para o centro do processo de aprendizagem. E isso é muito mágico, dá a oportunidade do aluno desenvolver o seu protagonismo, desse aluno ser autoral. Então, quando falamos de cultura maker, estamos falando também de metodologias ativas. Estamos falando de novas abordagens de ensino dentro da sala de aula. Estamos falando de experimentar, de vivenciar. E aí também nós temos diversas formas, né? Uma delas que eu gosto muito, que eu trouxe aqui hoje para vocês, quem me acompanha já viu que eu comento muito sobre essa, é o ciclo de Gabriela. Ele está lá no especial do Porvir, Mão na Massa, que foi desenvolvido um guia mesmo, com vários especialistas, eu tive a honra também de participar. E esse ciclo de Gabriela, ele foi desenvolvido por uma aluna, por uma estudante, né, do ensino médio, e que diz exatamente o seguinte: nós precisamos imaginar o problema, nós precisamos construir em cima desse problema, nós precisamos testar. Funcionou? Nós vamos compartilhar essa ideia. Se não, a gente vai identificar esse erro, nós vamos pensar, nós vamos se aperfeiçoar, e isso vai entrar dentro de um ciclo.
Isso serve para muitas outras coisas, né? Serve para você ter atitude empreendedora, que também faz parte dessa educação 4.0. Serve para você, então, nortear qual é a melhor forma de você trabalhar com seus estudantes dentro da sala de aula. E, em cima disso, nós temos um grande leque de possibilidades. A tecnologia, por si só, ela coloca esse desafio para que a gente possa, então, olhar por outro viés e que possa trabalhar as coisas de maneira diferenciadas. Então, nada mais justo do que a gente poder também compartilhar as coisas que a gente faz e remixar, né, dando os devidos créditos para as pessoas. Construir em cima de problemas, e muitas vezes esses problemas podem nascer do próprio território educativo, né, pensar, repensar, aperfeiçoar. Eu costumo falar que a gente só aprende de verdade quando a gente erra. O erro faz parte do processo. E isso eu acho que vai ficar muito latente, assim, hoje na minha fala, porque eu gosto muito de trazer o erro para dentro do processo. E a cultura maker, ela possibilita exatamente isso, que a gente avalie o processo e não o produto final. Bom, vocês já perceberam que eu sou uma apaixonada por esse assunto, né? E aí, então, eu trago aqui algumas modalidades para que a gente possa conversar sobre metodologias ativas. E as metodologias ativas, então, a gente pode ir por uma linha de procurar resoluções de problemas ou aprender por projetos. E aí a gente pode envolver algumas categorias: aprendizagem entre times, ensino híbrido, sala de aula invertida. Nós estamos vivenciando um cenário que vai ser fundamental a gente também trabalhar as metodologias ativas, principalmente o ensino híbrido. Nós vamos voltar presencialmente, mas vamos voltar no esquema de rodízio, né? E para isso, nada melhor, então, do que a gente colocar uma metodologia de ensino para que a gente possa alcançar esses estudantes. Ah, mas hoje a gente está na pandemia, como é que eu trabalho com resoluções de problemas? Nada melhor do que a gente colocar esse problema na mão dos meninos, né? Ontem eu estava conversando com um professor que está ministrando uma aula justamente para aplicar usando a tecnologia como uma mediadora desse processo, e ele falou assim: Débora, eu queria colocar a mão na massa, mas não sei muito o que fazer. Eu falei: puxa, olha para a questão da pandemia, e disso nasceu dos estudantes fabricarem máscaras e distribuir nas suas comunidades. Então, usando coisas que eles tinham em casa, né? Retalhos de tecido, camisetas velhas que iriam para alguma doação, uma linha, uma agulha, e foi feita uma aula em cima disso. Então, oportunizar para eles, trazer problemas reais para que eles possam trabalhar, é essencial para que a gente possa praticar, inclusive nesse momento de pandemia. O William está colocando aqui para mim: leciono tecnologias educacionais para pedagogos, tem adequado o cronograma desde o ano passado, metodologias ativas, maker e tecnologia. E olha só agora tudo isso. É isso mesmo. Mas a gente tem que insistir, né, William? E eu acho que mesmo diante desse cenário, é possível a gente fazer alguma coisa. Eu tive um grande desafio aqui no estado de São Paulo. O secretário me convidou para inaugurar o centro de mídias e ele queria uma aula mão na massa. E eu fiquei pensando: uau, e agora? Né? O que eu faço? É muito diferente, porque a gente também tem que olhar para a realidade desses estudantes. Entender que não é todo mundo que vai ter um motor ali em casa, que não vai ter um fio, que não vai ter um alicate, que não tem como descascar. Eu não tive dúvida de olhar para o papelão e falar assim: meu trabalho vai ser com papelão. E desse papelão já nasceu mão mecânica, já nasceu automatos, já nasceu diversas outras atividades, olhando para aquilo que eles têm realmente em casa. Então, se vocês me perguntarem, é possível mesmo diante desse cenário promover uma educação utilizando metodologias ativas e cultura maker? Eu vou falar sim, é possível. É claro que a gente não consegue avançar muito, porque, como eu falei, é preciso levar em consideração a realidade desses estudantes, o que eles têm em casa. Mas é possível, sim, a gente trabalhar conceitos, trabalhar valores, trabalhar com pilares da cultura maker. Vamos seguindo por aqui, então. Depois que eu falei dessas metodologias ativas, eu queria enfatizar essa questão do ensino híbrido, porque o ensino híbrido, realmente, eu acho que ele é uma grande chave, principalmente nesse retorno dessas aulas presenciais, e ele é realmente uma metodologia eficaz de ensino. Então, pode ser trabalhado de diversas maneiras com o objetivo de personalizar a educação para esse menino, para esse estudante. Então, pode partir desde estações por rotações, que é um pouco do que nós vamos fazer aí de forma presencial quando o retorno das aulas iniciar. Trabalhar o laboratório rotacional, né, que é onde você também vai dando tempo, vai fazendo um circuito ali de atividades, ou ele pela própria individualidade, né, nesse princípio também
diante da pandemia, ele pode ser trabalhado, a gente ofertar estações de rotações, um tempo o estudante vai ler, um tempo ele vai fazer aquilo, dar atividades, como se fosse realmente um circuito de atividades, e principalmente trabalhar com a sala de aula invertida, otimizando um pouco desse tempo que nós estamos aqui, para que os estudantes possam, então, criar, inovar, fazer e trazer novas soluções. Eu acho que é possível a gente fazer grandes coisas, mesmo diante desse cenário, e eu sempre sou muito otimista, então eu acredito muito que mesmo diante desse desafio, nós estamos aprendendo muito, os nossos estudantes estão aprendendo muito, e a gente precisa aprender a levar tudo isso de uma forma bacana para dentro da sala de aula. E aí, seguindo, então, aqui com vocês, a gente falou bastante já, um pouquinho, né? Mas o papel desse professor na educação 4.0 é justamente um colaborador, né? O mediador, é aquele que vai apoiar a aprendizagem. E nisso eu coloco para vocês uma fala muito do que aconteceu comigo, né? Eu sou formada em humanas, tenho a minha formação em letras, pedagogia, estou finalizando o mestrado na área de linguística, né? Com trabalho de robótica, com sucata, defendo aí ele o mês que vem. Mas quando eu comecei todo esse trabalho, essa trajetória com os estudantes, muitas das coisas que eles vinham me perguntar, eu falava assim, não sei. E eles olhavam para mim e falavam, mas professora, como assim? Você é uma professora, como você não sabe? Eu falei, não, porque o professor ele não sabe tudo mesmo, mas eu estou aqui disposta, de braços abertos, a aprender com vocês. E essa minha relação com eles, então, foi muito bacana. Primeiro de quebrar o gelo, né? De colocar realmente nós em situações iguais, onde o meu papel, sempre deixei muito claro para eles, que era mediar um pouco desses conhecimentos que eles estavam trazendo. Ao mesmo tempo, quero enriquecer essa autoria, essa busca do protagonismo juvenil deles. E deu muito certo. E era muito bacana, então, quando a gente quebrava a cabeça para programar algum protótipo, e eles viravam para mim e falavam assim, professora, olha só, né? A gente quebrou a cabeça ontem, eu fui para casa, pensei mais um pouco, tá aqui o resultado. Senta aqui, deixa eu te ensinar. Eu achava o máximo, né? Me sentia a melhor pessoa do mundo. E aprendi muito dentro desse processo, porque é uma construção mútua. Então, é um pouco disso que a gente precisa desmistificar desse papel do professor, né? Se você é um professor que ainda tem muito medo de trabalhar com tecnologia, não tenha. Eu acho que a melhor maneira é realmente ser muito aberto, explorar um pouco dessas possibilidades com os estudantes, que eu tenho certeza que será algo incrível. Nós temos aqui, né, o professor Orle Wilson, que massa, está dizendo. Ele complementa, a tecnologia pode ajudar bastante para criar um ambiente personalizado de ensino. É isso, professor, acredito muito nisso, de verdade, que eu acho que a tecnologia a gente tem que olhar como uma propulsora ao processo de aprendizagem, nunca como um fim em si mesma, né? Para que a gente possa, então, caminhar, que a gente possa construir algo em conjunto com os estudantes. E o William aqui complementando, você está no caminho certo, mas precisamos capacitar mais os nossos professores. Super concordo. Essa também é uma luta minha, de fazer eles entenderem que realmente eles podem estar dentro desse processo, que não precisa ter receio, mas concordo que a gente precisa investir tanto em formação inicial como em formação continuada. Um dos desafios é a superação da mentalidade 1.0 dos professores. A Miriam comenta aqui. Também super concordo, Miriam, a gente precisa mudar um pouco dessa mentalidade. E eu nem diria tanto mentalidade, eu vejo que é muito medo, sabe? Medo no novo e medo de se apoiar naquilo que eu não tenho. Então, eu vou ficar sempre colocando, eu não tenho isso, ou eu vou me lamentar, né? Eu não posso fazer porque eu não tenho. Não, a gente pode fazer porque a tecnologia ela é muito mais ampla, né? Ela não é um modelo fechado que alguém falou que só poderia usar coisas high-techs, né? A gente pode usar o low-tech, ser muito feliz também trabalhando com tecnologia. Seguindo por aqui, então, eu gosto muito dessa frase do Paulo Blakeston. Há pouco tempo eu tive com ele e eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais a fundo sobre a história dele. O professor Paulo Blakeston, para quem não sabe, ele é professor de Stanford e ele é um dos idealizadores dos Fab Labs. Então, ele é muito importante dentro do nosso cenário, do nosso contexto. Ele idealizou isso no mundo, mas ele é um professor nosso, um professor brasileiro, lá em Stanford, movimentando um pouco desse trabalho. E uma das coisas que ele comentou
e que eu nunca vou me esquecer, que eu achei extremamente bacana, né? Eu já usava a frase dele, e para mim agora faz mais sentido ainda usar. Ele foi fazer um trabalho aqui numa comunidade aqui de São Paulo, Heliópolis, uma grande comunidade, e ele chegou com coisas prontas, com Lego pronto, para trabalhar com os estudantes a questão da regularização da energia elétrica. E quando ele começou a falar, um dos estudantes levantou a mão para ele e falou assim, mas professor, como é que a gente pode fazer esse trabalho se nenhuma das casas aqui tem relógio de energia elétrica? Ele falou que naquele momento caiu a ficha dele, que ele falou assim, eu estou errado. Eu trouxe material pronto, eu trouxe soluções prontas e eu não ouvi de fato qual era a necessidade desses meninos. E aí ele diz uma frase que eu gosto muito dele, até por causa dessa experiência que ele teve, né? Uma das coisas mais importantes da educação mão na massa é fazer com que o professor preste mais atenção no processo do que no produto, o que é uma mudança de paradigma muito grande em relação à educação tradicional que olha para a prova que é um produto. E é um pouco disso. É olhar para esse processo, né? Vocês vão ver que com os meus alunos, diversas vezes eu falava para eles, eu não estou interessada se vai funcionar ou não. Eles falavam, mas como assim, professor, você não está preocupada com isso? Eu falei, não, porque eu estou preocupada realmente com como você está construindo isso. Eu acho que isso é muito bacana. O William coloca aqui, de novo, que é importante abrir janelas nos municípios, capacitar os professores da rede municipal também. Pense nisso com o apoio do Estado. William, nós temos pensado muito aqui, viu, desse lado. O ano passado nós fizemos uma formação para 100 mil professores, ela está aberta, a gente sempre está fazendo tudo muito aberto aqui no estado, viu? É uma nossa preocupação também querer levar, eu acho até a minha figura é um pouco disso também, de querer levar toda essa formação para tantos outros professores. A Heloísa coloca aqui coragem e vontade, é um pouco disso. Heloísa, minha vida, ela é um pouco movida a isso mesmo, é a gente seguir em frente, ter coragem, ter muita vontade de mudar o que está posto aí. E aí, queria falar um pouco sobre o espaço de aprendizagem, né? O espaço de aprendizagem ele tem uma importância muito grande nesse processo. Ele deve ser inspirador, ele deve ser facilitador, mas ele não é suficiente capaz de fazer nada sozinho, né? Ele precisa trazer outros elementos. Então, esse lugar ele deve ser organizado de formas que hajam mesas coletivas em seu centro, que a gente consiga colocar, então, recursos, né, dispostos de materiais, de equipamentos, e sempre na medida do possível, a gente colocar, acompanhar com esses materiais. Ah, mas eu não tenho nada disso. Vamos utilizar as suas carteiras, as suas cadeiras, vamos reagrupar, reorganizar o mobiliário da sala de aula. Esse momento é um momento que realmente a gente não consegue fazer muita coisa, mas fica essa dica para quando a gente voltar ao normal. E se você não possui, então, o espaço maker, a gente falou aqui, é possível reorganizar ele, é possível, inclusive, envolver a comunidade, é possível envolver os estudantes, deixar eles criarem esses espaços. Eu mesma, assim, a gente utilizou na escola diversas carteiras quebradas para fazer prateleiras, para construir um armário, para armazenar os materiais, e portas velhas nós colocamos 2 tripés ali e apoiamos para fazer bancadas. Então, é possível inovar com aquilo que a gente realmente tem, e eu acho que isso é muito significativo, porque envolve realmente o território educativo, né? Ninguém constrói nada sozinho, é importante que a gente olhe, então, para esse território educativo. E esse espaço, eu também queria comentar que ele precisa ser regulado por um aspecto que para mim é fundamental, segurança e respeito. Por quê? Porque é importante você trabalhar esses valores dentro da sala de aula. E a cultura maker é uma porta de entrada, então, que você converse de tudo. Além de ser um trabalho muito interdisciplinar, ele permite que a gente regule, então, esse espaço pela questão da segurança, mas também pela questão do respeito, que vai desenvolver uma colaboração, uma empatia com o outro, ao desenvolver projetos, então, mão na massa. Os participantes, eles precisam compreender que, para eles poderem colaborar dentro desse espaço, eles vão precisar dividir, eles vão precisar cuidar deles e cuidar do outro. Então, ter respeito por eles e ter respeito com o outro. Eu acho que isso é super importante enfatizar aqui, né? Aí o professor Orley Wilson, professor, me fale se eu estou falando o teu nome certo e me perdoe se eu cometer alguma gafe aqui. Não esperar o mundo ideal, o cenário propício. É isso, eu acredito muito nisso.
E aí, como eu falei, né, eu não poderia passar por aqui sem falar da educação 4.0 em ação, o caso real, que é o trabalho de robótica com sucata, que eu queria comentar com vocês. Brevemente, quando eu cheguei em 2015 na escola, eu encontrei um cenário muito diferente do que eu também estava acostumada como professora, né? Primeiro porque eu estava me tornando, naquele momento, professora de tecnologias. Eu estava deixando de ser uma professora para trabalhar realmente com tecnologia ali e poder desenvolver algo. E eu me lembro da fala da minha diretora, né, falando para mim, você é uma excelente alfabetizadora, uma excelente professora de português, por que tecnologia? Porque realmente eu enxerguei ali um potencial transformador para transformar a vida dessas crianças. E quando eu cheguei, então, para assumir esse espaço, né, eu tinha uma sala razoavelmente muito confortável, uma sala do município, né, com 20 computadores, com televisão, enfim, com um aparato inicial para que eu pudesse dar aula. E quando eu comecei a conversar com os meus estudantes, que naquele momento se tornaram 1.000 crianças, né, entre jovens também, eu descobri um problema sério. O lixo que impedia essas crianças de irem para a escola em dias de chuva, que trazia doenças como dengue e leptospirose. Diante daquele cenário e daquela minha empolgação de trabalhar robótica e programação, entendendo que aquilo ia ser um potencial transformador na vida daqueles meninos, eu entendi claramente que eu não podia fazer isso sem realmente solucionar um problema que eles tinham, que era a questão do lixo. Eu não estava ouvindo isso de uma ou duas crianças, eu estava ouvindo de 70% daquelas 1.000 crianças, né, que estavam me relatando isso como realmente um problema. E naquele momento, então, eu parei, respirei muito fundo, porque eu tinha dois caminhos. Eu ia realmente me lamentar por aquilo que eu não tinha e que não ia ter dentro daquela escola, que eram kits para trabalhar com essas crianças, ou ia realmente olhar para esse problema do lixo e abraçar esse problema do lixo e ia construir a partir do problema desse lixo. E eu preferi esse segundo caminho, de olhar para esse lixo e trabalhar com ele como objeto de conhecimento. E a partir daí, então, a gente começou a estruturar esse trabalho com aulas públicas de sensibilização da comunidade sobre os 5 R's, reciclar, reduzir, repensar, reutilizar, planejar novos caminhos, coleta de lixo. Então, a gente começou a encontrar caminhos para que a gente pudesse trabalhar com essa educação 4.0 e caminhar, então, para que eles pudessem construir. E eu me lembro de propor, então, para uma turma, inicialmente, que a gente fosse para as ruas, que a gente coletasse esses materiais, que a gente levasse para a sala de aula. E aí os estudantes falavam assim, mas professora, você quer tirar a gente da nossa única aula de tecnologia para pegar lixo na rua? Não faz muito sentido, professora. E aí eu respirei bem fundo, eu falei, puxa, é um trabalho maior com eles, deles entenderem que a tecnologia vai muito além do que eu estou propondo aqui para eles. E a partir daí, então, a gente foi para as ruas, a gente coletou uma primeira amostra, então, desse material, né, reciclável. Eu acho que eu estou com algum problema aqui na transmissão, né, vou pedir ajuda da equipe técnica, que eu, pelo menos, não estou vendo a imagem, não sei se o pessoal está acompanhando. Mas, a partir, então, agora sim. E a partir, então, desse momento, a gente foi, então, teve todo um trabalho de sensibilização deles, de entender que eles eram capazes, que eles podiam aprender robótica. E aí, uma segunda coisa que para mim ficou muito forte foi justamente essa questão da autoconfiança. Eles não se sentiam capazes de aprender robótica numa escola pública. Isso, para mim, foi um grande choque. Como é que crianças em tão tenras idades não se sentem capazes de aprender algo? E aí foi toda uma mudança de paradigma, e aí, então, com um trabalho, com muita conversa, com muito diálogo, eu convenci eles a ruas, de a gente fazer uma primeira caminhada pelas ruas da comunidade, entender como é que aquele lixo se dava, e trazer um pouco para dentro da sala de aula. E aí eles foram, utilizaram o celular, nós fizemos um mural, e de repente, quando eles viram, eles falaram, uau, professora, é aqui que eu moro, no meio desse lixo? Ou seja, eles não tinham a noção, eles sabiam que o lixo existia, mas eles não tinham noção de como era aquilo dentro da comunidade, porque eles não paravam, eles não enxergavam mais aquele lixo. E a partir, então, desse lixo inicial que nós trouxemos para dentro da sala de aula, eu comecei a aguçar a criatividade deles,
muito movida para a cultura maker, e a gente construiu um carrinho movido a balão de ar. E esse carrinho foi uma febre. No dia seguinte, eu cheguei na escola e eu não era mais conhecida como a professora Débora, eu era conhecida como a professora da robótica, porque todos eles queriam fazer. E aí eu começo a ilustrar um pouquinho desse trabalho para vocês, porque aqui para mim tem uma relevância muito grande. Foi quando eu consegui envolver realmente as meninas dentro desse trabalho, com foco criativo, empatia e colaboração. E os meus colegas que inicialmente falavam, essas crianças não vão conseguir, eles vão se matar, eles vão pegar ferro de solda, eles vão queimar um amigo, eles vão pegar um alicate, vai acontecer uma tragédia. Era essa sala de aula que vocês estão vendo, que era a sala de aula quando eles colocavam a mão na massa. Todos eles trabalhando de maneira colaborativa, todos eles se permitindo aprender, porque eles entenderam o significado da escola. Eles entenderam que eles precisavam aprender as disciplinas para eles pudessem aplicar nos seus projetos. E não tinha uma diretriz minha, tinha do que eles gostariam de fazer. Então, no primeiro momento, eles faziam aquilo que era ligado à realidade deles, às coisas que eles gostariam de ter. Depois, eles começaram a desenvolver projetos com alta complexidade. E isso é muito bacana, então, comentar para vocês. E aqui, gente, é uma foto que eu gosto muito. É uma foto que me remete a muito carinho. Hoje eu tô assim, mantendo forte para não chorar, viu? Eu sou muito chorona quando eu falo deles. Eu ainda tenho muito carinho pelas crianças, eu acompanho eles ainda, mesmo estando na secretaria. Então, aqui são os primeiros protótipos. Vejam, são coisas muito simples, construídas com os materiais que nós tínhamos. Uma mão mecânica feita de papelão, um robozinho feito para a primeira feira de tecnologias, a garrafa PET foi o primeiro material eletrônico que nós construímos, para esse carrinho aqui feito de PVC. Ele foi feito por meninas e ele toca a música Frozen, Let It Go. E aqui o momento especial, né? Meu aluno Igor, ele resolve construir um aspirador de pó. E de repente ele fala assim, professora, o aspirador de pó está pronto para testar. Eu pergunto para ele, Igor, você testou, você fez a voltagem, você seguiu todos os passos, você está confiante? Não, professor, estou confiante. Ele foi lá, espetou na tomada e aquilo fez bum. Ele olha para mim e fala assim, professora, você disse que o erro fazia parte do processo. Naquele momento eu dei muita risada, mas também falei, puxa, verdade, né? O erro faz parte do processo e ele usou a minha própria frase aí para me corrigir, né? Que eu não podia nem ficar brava, nada, que o erro fazia parte do processo. A gente resolveu a sala, ficou tudo certo. E essa última foto foi o primeiro momento que eles teve a oportunidade de sair da escola, de sair da comunidade, para a Bienal do Ibirapuera. Vocês imaginem o impacto que isso causou na vida dessas crianças, deles apresentarem coisas que eles fizeram para muita gente. Eles voltaram diferentes, eles voltaram outras crianças motivadoras a construírem coisas diferentes. E para mim foi um incentivo de falar assim, uau, eu não imaginava que seria isso, e eles conseguiram, eles abraçaram esse trabalho, e esse trabalho agora está desse jeito. Então, importante a gente ter, eu sempre falo isso, é importante a gente ter altas expectativas para todos os nossos estudantes. Não só para os nossos estudantes, porque hoje eu me coloco também nesse lugar que eu preciso ter altas expectativas para todos os nossos professores. Então, é super importante a gente considerar e levar isso. E aqui, então, eu mostro para vocês um pouco do que eles já vinham fazendo fora, né? Ampliando os horizontes. Então, construindo coisas, pensando em problemas reais, problemas na comunidade. Promovendo o intervalo interativo, construindo coisas com aquilo que eles tinham para promover o intervalo diferenciado, o intervalo através de jogos. Então, aqui a gente vê um console movido ao celular, né, que você coloca e ele funcionava. Aqui uma casa com temporizador de energia, porque dentro da comunidade a gente tem muito problema de energia elétrica ocasionado de forma irregular. Então, nós tivemos alguns incêndios, infelizmente. Então, eles resolveram dar uma solução, que esse temporizador de energia, já com uma placa de Arduino, ele identifica quando não existem as pessoas no local e ele desliga, então, para não causar nenhum curto-circuito, enfim. Hoje, esse trabalho está em expansão na comunidade, parado agora um pouco por conta da pandemia, mas é um trabalho, então,
que está em grande escala graças a um grupo de empresários. E a gente vê como, então, essa educação ela pode ser transformadora, como essa educação ela pode potencializar outras ações. Aqui eu brinco, tá? Que é a evolução, né? A gente começou de uma forma muito simples. Deixa eu tentar arrumar aqui melhor a imagem. Que foi? Obrigada, Letícia. Letícia comenta aqui que ela está emocionada com o seu trabalho. Ai, Letícia, eu estou me segurando para não chorar hoje, porque eu sou muito chorona. Eu sempre que eu conto dele, eu choro muito. Aqui, então, a gente tem evolução um pouco desses trabalhos. A gente começou muito simples, então, com um carrinho feito a bexiga, utilizando a terceira lei de Newton, força e ar, aquela garrafa PET, né? Uma pilha com motorzinho para ela andar, o carrinho do Frozen, Let It Go, esse aqui já tinha Arduino dentro, mas a gente evoluiu para tudo isso para um Chevrolet, né? Então aqui a gente vê um carrinho totalmente feito com materiais recicláveis, é papelão, isopor que tem aqui dentro, ali fundo da garrafa, mas ele também anda ao Arduino e acende os faróis graças ao Arduino aqui. Então a gente vê a evolução dessas crianças em 3 anos e meio de trabalho e uma mudança para a vida desses estudantes. Bom, esse ano eu resolvi que, puxa, eu não posso deixar esse trabalho só guardado aqui para São Paulo, a gente tem que dar alguma forma de expandir um pouco desse trabalho. Então, eu comecei a construir guias, eles são guias gratuitos para quem quiser levar o trabalho de robótica para dentro da sala de aula. Então, fica aqui o convite. É um guia curto, é um guia só de 6 páginas, mas começa a dar um norte. A intenção é ter outros guias. Então, fica o convite para quem quiser levar esse trabalho, é só baixar. E ele está disponível, então, nesse site aqui, deboragarofalo.com.br/meus livros. E aí eu costumo usar muito isso, né? Porque quando a gente falou tanto de educação 4.0 hoje, mas eu acho que é importante deixar claro que disponibilizar altos recursos tecnológicos e ambientes virtuais de aprendizagem não garante aos alunos uma aprendizagem efetiva. Para que tenhamos apropriação de conhecimento no processo de aprendizagem, devemos olhar para a educação integral, mediada pelo professor e pautada por uma aprendizagem rica em experimentação, envolvente e significativa. E se eu puder resumir todo o trabalho em algumas frases, é essa frase que eu deixo para vocês. Não adianta a gente levar o high-tech. A gente pode fazer grandes coisas com baixos recursos, desde que a gente tenha com clareza aquilo que nós queremos desenvolver. Eu sempre falo que esse trabalho não é meu, esse trabalho nasceu das crianças, foi construído pelos estudantes, mas é um trabalho que se tornou hoje uma metodologia de ensino, uma possibilidade da gente realmente levar para a sala de aula o pensamento computacional, a programação, a robótica, e ainda criar soluções para o meio ambiente que a gente tanto precisa. E eu queria falar um pouquinho rapidamente desses resultados, né, que a gente conseguiu, então, diminuir a evasão escolar em 93%, o trabalho infantil em 95%, o IDEB de 4,2 para 5,2 e retiramos mais de 1 tonelada de lixo das ruas de São Paulo. Além da gente conseguir organizar a coleta seletiva de lixo e melhorar a vida das pessoas de dentro da comunidade. Mas eu sempre falo que, para mim, o primordial foi mostrar para essas crianças que elas eram capazes, que não era aquele lugar de extrema pobreza que decidiu o que eles poderiam ser na vida, eram eles. Por onde começar, né? Vamos começar usando, então, sucata para inovar, pensando nesse espaço de aprendizagem, ferramentas que incentivem a criatividade, comece simples, mas comece, dê lugar ao lúdico, crie situações de experimentação. A chave para o sucesso na implementação de um projeto inovador é criar um ambiente que permita a participação dos atores envolvidos, para que conheçam e que possam contribuir, dando-lhes a sensação de pertencimento e de autoria. Somos todos seres criadores e quando fazemos, geralmente nos sentimos felizes e realizados. As pessoas são o centro do processo de aprendizagem criativa. A principal dificuldade que encontramos para implementar um projeto de educação mão na massa na escola é a mudança de cultura necessária em nós, professores. Ser inovador é, antes de mais nada, uma atitude.
Para a gente finalizar aqui a nossa conversa, né, eu trouxe muitas reflexões para esse final, mas essa, sem dúvida, é uma frase que eu gosto muito. Ela foi escrita pelo professor Papert, pelo professor Hennisk, que diz o seguinte: analogamente, ser digitalmente fluente não é apenas saber utilizar ferramentas tecnológicas, mas também saber como construir coisas significativas com ela. Deixo aqui os meus contatos, super respondo pelas redes sociais, e fico aqui, então, à disposição. Ainda nós temos 5 minutos para a gente poder conversar, tirar as dúvidas. Me deram um tempo super curto, viu, gente? Na verdade, eu podia passar umas 2 horas aqui tranquilamente falando sobre esse assunto. Com certeza, imagino que sim, que é realmente um assunto bem interessante. Eu confesso até para você que meus olhos ficaram até emaranhados a hora que você falou que o seu aluno foi fazer o teste e aí explodiu o negócio. Ele falou: professora, mas não foi você que disse que errar faz parte do processo? Nossa, me tocou assim grandemente, não sei nem te explicar. Queria que você explicasse assim como você sentiu, assim, qual foi a sua percepção que mudou nos alunos como pessoa, assim, não apenas dentro de sala de aula. Quando você começou a trazer esses conceitos, você falou sobre a importância, né, de olhar para o lixo que estava lá, gente, é uma aula de tecnologia, sim, mas a gente também tem que se atentar para isso, né? Como que você notou essa percepção na mudança de agir, de pensar, de se colocar no lugar do outro quando você começou a trabalhar com eles? Olha, foi uma mudança, eu acho que totalmente radical, porque assim, primeiro eu tinha que conquistar esses estudantes, eu tinha que fazer eles enxergarem o potencial que eles tinham. E aí eu comecei a enxergar nisso naqueles alunos mais indisciplinados, depois nessa mudança cultural, depois teve uma briga minha com eles, que eles falavam que mulher não podia fazer robótica. Eles queriam excluir as meninas. Aí eu falei, então vocês vão me excluir também, porque eu também sou mulher. E aí foi toda então uma mudança realmente de concepção, deles entenderem que aquele espaço era um espaço de todo mundo, que as meninas podiam criar junto. Foi toda uma mudança. Depois houve uma conquista com os professores. E por fim houve uma conquista com a comunidade escolar. A comunidade entendeu. Eu entendi que eu estava realmente no caminho certo. O ano passado, um pouco antes de ir para Dubai do prêmio, um aluno, meu primeiro aluno, ele estava naquela foto, era o aluno maior, naquela foto que eles foram para a Bienal do Ibirapuera, ele virou para mim e falou assim, professora, você pode reunir todo mundo? E eu falei assim, nossa, né, mas o que será que você quer falar com todo mundo? E eu vou chorar, gente. Atualmente, eu vou chorar. O que será, né, que ele quer falar? Mas assim, tudo bem, né, conversei com a direção, reunimos a todos, enfim. E ele falou assim, professora, hoje eu estou aqui para te falar que eu passei em física na USP. Poxa. Naquele momento, foi muito forte para mim. Porque eram crianças que eles não tinham sonhos. Eles não achavam que robótica era para eles. Eles não achavam que por serem alunos, por morarem numa favela, por serem alunos de uma escola pública, eles não podiam ter esse conhecimento. E aí veio o prêmio. E mostra para eles que eles estão no topo mais alto do mundo. Que mostra que o trabalho que nasceu naquela comunidade é uma referência para eles. Isso é muito forte. Eles realmente se sentiram pertencentes a esse processo. De olhar para aquilo e falar assim, puxa, eu posso ser alguém. A minha vida quem escolhe sou eu. Eu posso ingressar numa faculdade pública. Eu posso aprender. Eu posso fazer robótica. E hoje, assim, eu vejo então ainda, mesmo não estando lá fisicamente com ele todos os dias, o quanto é forte essa mensagem que o trabalho trouxe na vida dessas crianças. Eles são tão empoderadas que, assim, eu não tenho mais nenhum aluno que não sonhe em não ser nada. Todos eles sonham em ser alguma coisa, sabe? E eu acho que é isso. O que eu estava buscando na educação era essa educação que fosse realmente transformadora. E esse trabalho me possibilitou que a educação fosse realmente, de fato, transformadora. E aí, quando você transforma a vida de um,
ele acaba ainda alastrando e levando esse conhecimento a outras pessoas que continuam replicando essa mesma experiência, esse mesmo conhecimento, essas vivências e levando aquilo que ele aprendeu e que fez ele crescer. Esse aluno que, por exemplo, passou em física na USP, poxa, quer um exemplo mais engrandecedor que esse? Nossa, eu de verdade eu fiquei emocionada aqui de novo. Eu acho que o mais bonito, sabe, Isabela, desse processo foi ver também a transformação da comunidade. Eles foram multiplicadores de informação para dentro da comunidade, e aí eu resumo isso em uma frase que eu recebi deles, né? Antes de ir para Dubai, eles estavam muito orgulhosos, a comunidade estava muito orgulhosa, né? Elas eram, a comunidade sempre foi manchete pela violência, e de repente é manchete porque tem ali na escola uma professora que se destacou com o trabalho que é deles, né? E aí, então, eles me entregaram uma carta que ela praticamente dizia o seguinte: professor, obrigado por entender que dentro da favela moram pessoas. Eu acho que isso também é muito forte. Receber esse conhecimento, saber que eles estão sendo olhados, né? É saber Sim. que não, eles não são invisíveis. Porque acho que em muitos casos, acho que quando não tem um projeto como esse, quando não tem uma pessoa que olha e que apoia e que incentiva e que faz do impossível ser possível, eles entendem que sim, eles são pessoas que podem atingir qualquer coisa, que nenhum sonho é impossível, independente do local onde ele more, independente de sua atual situação econômica, que se tem alguém que confia neles, acho que é aquele empurrãozinho que faz longe, né? Sim. Obrigada pelo seu trabalho, obrigada por trazer essa experiência aqui para a gente, obrigada por compartilhar, parabéns novamente. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar por conta do tempo, mas agradeço demais por compartilhar aqui com a gente. Você já deixou seus contatos, né? Então, se o pessoal quiser dicas para iniciar para ter essa mesma iniciativa da professora Débora, você falou que você tem um livro, né? Um e-book que tem algumas práticas iniciais, né? Então, acho que se por um acaso alguém não pegou o link, qual que é sua rede social? Está como www.deboragarofalo.com.br/meus livros. www.deboragarofalo.com.br/meus livros. Consegue colocar aí pra gente, Marco, antes da Débora ir embora? Consigo. Aí. Show? Obrigada, viu? Novamente, obrigada. Parabéns. Super obrigada por estar aqui, gente. Continue aí, tem uma programação incrível pela frente, né? Eu mesmo também estou super conectada aqui e fico super à disposição. Então, quem quer trocar comigo, quer continuar esse papo fora daqui, mas eu queria agradecer muito a oportunidade de contar um pouco desse trabalho para vocês e mostrar, então, que é possível, sim, a gente levar a educação 4.0, mesmo nas piores situações. Obrigada, viu, Débora? Obrigada a você aí de casa e não sai daí que logo mais a gente está de volta. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.